Olá, aluno do Sistema Positivo de Ensino, eu sou o professor Rodrigo Willer de Arte e estamos aqui para fazer a correção do seu simulado SPE. Vamos começar pelas duas questões mais top aí do simulado de arte, né? Aqueles assuntos sem os quais você não pode ir, né, para a prova do Enem sem saber. Vamos pensar exatamente esse simulado, né, como um grande conjunto aí de várias épocas, de várias situações então artísticas. E lá dentro eu pensei aqueles dois assuntos, né, que são os mais expressivos, os mais importantes, então, aí, na sua preparação, nessa sua caminhada, então, aí para o Enem. Primeira questão que eu quero destacar aqui para vocês é a questão de número 33, que vai trabalhar um assunto, né, relacionado à música barroca. Veja, a música barroca em si, ela não é um assunto assim tão importante e recorrente no Enem. Mas então por que ela está aqui, Rodrigo? É que o assunto barroco é um assunto extremamente importante para o Enem, né? É um dos assuntos que mais caiu no Enem historicamente, especialmente o barroco brasileiro, né? Então quero até aproveitar para te lembrar aqui também que dentro do barroco brasileiro nós temos dois grandes nomes, né? O mestre Ataíde, que era pintor, e especialmente o Aleijadinho, né? Que era arquiteto, que era engenheiro, né? Projetou várias e várias daquelas igrejas sensacionais que a gente tem lá no interior, então, do estado de Minas Gerais. Então o barroco é um assunto sempre quente, né? Sempre possível de aparecer no Enem. Veja que a música barroca ela não é tão frequente assim. Então por isso mesmo, né, ela é uma aposta minha. Já que o Enem gosta do barroco, né, e já que a música barroca é uma outra vertente, é uma outra forma da gente pensar o barroco, eventualmente ela pode estar lá na sua prova, né? Por que o barroco como um todo ele é tão importante, né? Primeiro que o barroco, né, ele vai ser o prosseguimento natural de um dos períodos mais importantes da história da arte, que é o Renascimento. Renascimento, o despertar, né, então da arte, não só da arte, né, como da humanidade aí como um todo, depois de 1000 anos de trevas, né, o período que a gente conhece como Idade Média. Então o barroco, por ser o prosseguimento natural do Renascimento, ele já tem, né, lá a sua importância, ele já tem só por isso, né, por dar continuidade a algumas coisas e por se opor a outras coisas do Renascimento, ele já tem o seu valor então artístico aí também, né? Fora isso, ele é um período muito ligado à religião, à Igreja Católica. Isso porque o barroco é conhecido também como a arte do período da Contra-Reforma. Você estuda lá na disciplina de História, né, a Reforma Protestante, o Martinho Lutero, aquele pessoal todo, né, que reformou então a religião, criando as suas novas religiões, e o contra-ataque da Igreja Católica veio por meio da Contra-Reforma. E uma das armas da igreja, né, exatamente para buscar então esse ataque então aí, né, a essa reforma protestante, foi o barroco. Então o barroco ele apresenta uma temática religiosa em alguns momentos que é importante a gente pensar também, né? Mais ainda do que isso, né, o período como um todo é um período, né, em que o homem vai ficar dividido, né, entre aquele período, as ideias, né, então filosóficas lá do período do Renascimento e as ideias religiosas que voltam à ação nesse momento. Então uma palavra muito importante para você pensar dentro do barroco é a palavra teocentrismo, né? Teocentrismo, teo, Deus, centrismo é Deus no centro de todas as coisas. Diferente do antropocentrismo que a gente tinha então lá no período do Renascimento. Então vai vendo, ele é o prosseguimento do Renascimento, mas ele é uma espécie de ataque, né, ao período anterior, ao período conhecido como Renascimento. Por isso mesmo que a gente vai encontrar o ser humano nesse momento dividido, né, numa característica que a gente vai chamar de dualismo, dual, dois, né? O homem não sabe então para qual caminho seguir. Ele não sabe se ele salva a alma dele ou se ele aproveita os prazeres aqui do corpo, os prazeres terrenos. Será que ele vai viver uma vida mais focada no sagrado ou no profano, né, aqui no terreno? E isso, logicamente, vai se refletir na arte desse momento. A literatura barroca vai trabalhar com isso, a pintura barroca vai trabalhar com isso, e, logicamente, a música barroca, de certo modo, também vai trabalhar com esse dualismo, certo? Agora, outra coisa importante, né, que você tem que pensar em relação ao barroco, né, é claro que isso já vai originar contrastes, né, por você não saber que caminho seguir, né, então contraste é uma outra palavra importante aí para a gente pensar no barroco, né, mas especialmente a palavra exagero. Então tudo aquilo que era comedimento, tudo aquilo que era economia, né, de material, de pensamento, né, na época do Renascimento, vai aparecer de maneira exagerada, ostensiva, né, nesse momento então aqui do barroco. Então tudo que está relacionado ao barroco sempre é muito ornamentado, sempre é muito decorado. Veja na pintura, por exemplo, né, nós vamos ter um destaque aí maior para aquela situação inventada, né, pelos renascentistas chamada de claro e escuro. A oposição então de partes, né, dos objetos que vão aparecer, né, numa parte clara e outra parte aparecendo então ali no escuro, né? Que assim você ajuda a criar a ideia de volume. Mas veja que no barroco isso vai ser mais aprofundado porque o claro e o escuro é um contraste, e contraste é palavra-chave para a gente entender então o barroco, né? Mais ainda do que isso, né? Na pintura do momento do barroco a gente vai ter uma dramaticidade muito grande, né? Parece que se tenta se representar o exato instante, o exato momento em que aquilo vai acontecer.
Então, ao observar, por exemplo, uma pintura barroca, você vai ver o exato momento que Tomé está colocando o dedo nas chagas de Cristo, você vai ver o exato momento que Judas está beijando o rosto de Jesus para entregar Jesus, então, para os soldados romanos. É como se o pintor estivesse esperando naquela expectativa para que a coisa acontecesse e na hora que acontece, pá, vai pegar, então, aquele exato instante, aquele exato momento, né? Tudo bem que nessa história aqui nós estamos falando de pintura, né? Só que na nossa questão a gente tem que falar de música. Então isso é só uma preparação para você entender o que é que você vai encontrar dentro da música do barroco, né? A música não vai ser diferente na questão da decoração, da ornamentação da música. Então nós vamos ter uma inventividade, né, ainda maior do que no período do Renascimento. Por incrível que pareça, no Renascimento é o momento do despertar, é um momento de bastante inventividade, mas no Barroco a gente tem ainda mais isso, né? Então nós vamos trabalhar, inclusive, né, com algumas técnicas, né, de cantar, que a gente vai chamar de bel canto. Bel canto é o belo canto. Então os caras vão treinar a respiração para conseguir cantar, né, de uma maneira mais notas, né, por minuto, sem perder o ar na hora que estão falando, né? Vai ter até uma situação que chega a ser muito inusitada, né? Alguns meninos vão ser castrados na entrada da adolescência, né, os chamados castrati, para ficarem com a voz fininha, para ficar com a voz, então, né, super elogiada e super, né, querida por todo mundo desse momento. A gente vai ver que é nesse período que vai nascer a ópera, por exemplo, né, a ópera que você sabe que é uma junção de música, então, com o teatro, né, como se fosse um teatro musicado ali, né? Isso nós vamos ver aparecer pra caramba nesse momento, então, aqui do Barroco, né? Nós vamos ver também que vão surgir alguns dos gêneros musicais que a gente vai ver depois. Por exemplo, o concerto que significa, que vem do latim, tocar todos juntos. Então a própria ideia de orquestra sinfônica, como a gente vai conhecer depois, né, na posteridade, na música clássica, na música romântica, ela nasce nesse período aqui do Barroco. Ou seja, um período bastante inventivo, né? Um período talvez até mais inventivo, como eu disse antes, então, né, do que o próprio Renascimento. E, logicamente, né, tem duas inovações aí que são ligadas diretamente à música barroca, que é a ideia do baixo contínuo, que é uma espécie de cama para a música, né? Então o baixo vai ser os instrumentos baixos, né, mais graves, que vão fazer uma cama para que todos os outros instrumentos toquem suas melodias por cima. Aliás, essa ideia de tocar não a mesma melodia com dois instrumentos ou com as vozes, a gente chama de contraponto, e é uma invenção lá do período do Renascimento que é aperfeiçoada nesse momento, então, aqui do Barroco. Então você já viu o quão importante é esse período aqui do Barroco na música, né? Por isso mesmo, trabalhar então essa ideia com vocês aqui como uma das questões mais importantes. Só para você lembrar então, né, quem são os principais nomes então aqui da música barroca, né? Os principais nomes são esses quatro que você está vendo aqui na tela: Henri Purcell, o alemão Johann Sebastian Bach, que é exatamente quem está lá na sua questão 33, né? O Antônio Vivaldi, padre italiano, que vai ser o compositor, né, das 4 estações aí, né? A mais famosa delas, a primavera, e o alemão Georg Handel são os principais nomes, então, desse momento aqui da música barroca, certo? Então é claro que esse é um assunto importantíssimo aí para você ir pro Enem, beleza? Mas e cadê a resposta? Não, tudo bem, a resposta vem lá no outro vídeo, né? Quando eu estiver resolvendo todas as questões, você vai ver o gabarito lá bonitinho, beleza? Que eu só queria te dar uma aulinha aí, então, a respeito do barroco, beleza? Só para destacar um pouquinho mais rapidinho a questão 35, né, que vai trabalhar uma questão muito ligada à arte brasileira, por que não dizer, né? Que é a diferenciação entre artesanato e arte popular, né? Como o Enem adora coisas brasileiras, né, como um todo, então tudo aquilo que fala de arte brasileira sempre é uma aposta importante aí para o Enem. Muita gente acredita que o artesanato e a arte popular são a mesma coisa. Cuidado com isso, né? Porque em essência elas parecem realmente a mesma coisa. Só que o artesanato vai ter uma principal diferença, ele tem uma finalidade comercial. Então ele vai ser feito para vender, muitas vezes até em larga escala. O cara vai fazer várias vezes a mesma coisa, né? Por exemplo, um prato pintado ou uma estatuetazinha de barro, por exemplo, né? Que ele vai reproduzir, não de maneira industrial, de maneira manual, né? Como se espera de um artesão, mas com a finalidade de vender, de fazer dinheiro. Muitas vezes, né, essa é a única fonte de renda que existe em algumas comunidades. E o artesanato passa a ser, inclusive, símbolo daquela comunidade, né? Você vai ver no próximo slide alguns exemplos aí, inclusive, né? No Brasil nós temos vários, né? Em várias localidades aí do mundo nós temos isso também, tá? Só cuidado que eu quero que você pense, né, a diferença, então, entre artesanato e arte popular, partindo, então, exatamente dessa diferença. Aqui nós não temos objetivo comercial, tá? Pense nisso. A arte popular, ela se aproxima mais daquela arte que a gente chama de grande arte ou de alta arte, tá? Só que cuidado com isso também, né? Porque basicamente ela se insere numa tradição que é uma tradição popularesca. E o problema está exatamente aí. Quem que define? Quem é que vai dizer para nós o que é arte popular e o que é a grande arte?
Então, normalmente parece que aquilo que não é ligado aos centros urbanos, né, aquilo que está normalmente lá nos centros rurais, né, mais afastado dos grandes centros, parece que daí é arte popular, né? Então parece que aquela pessoa que não é letrada, aquela pessoa que não tem um estudo dentro das belas artes, parece que ela não tem o direito de fazer a grande arte, tá? Então cuidado com isso, inclusive para você não considerar a arte popular como uma arte menor. Pelo amor de Deus, a arte é toda arte, a arte é aquilo que faz um ser humano se expressar. Ela vai trazer exatamente, então, né, aquilo que o artista tem dentro dele. Se ela vai ser popular ou se ela vai ser considerada belas artes depois, isso é com os críticos de arte, é com quem define. O que importa, então, é a gente saber que a arte popular também, então, é uma forma de expressão, belezinha? Só para você, então, dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos, né, aí de artesanato e também de arte popular, né? A gente tem aqui alguns pratos pintados, né, pelos indígenas de Machu Picchu, lá no Peru. A gente tem os astecas lá, né? Os descendentes dos astecas fazem isso bastante no México também, né? Nós temos algumas mantas entrelaçadas, né? De tecelões lá no Peru também. A gente tem algumas maracas e alguns chocalhos, né? Que os indígenas brasileiros fazem para vender. A gente tem artesanato indiano, né? Muito forte aí também. As redes nordestinas, os cestos que os indígenas fazem, a lista é interminável, né? Então, vários locais trabalham com essa ideia, então, né? Da arte popular, mas feita com a finalidade de vender, então, que é a arte comercial, beleza? Então eu peço que você dê especial atenção para essas questões 33 e 35 e daqui a pouquinho, né, você já vai ver a resposta então aí no nosso próximo vídeo, tá bom? Valeu, pessoal, espero ter ajudado você nessa sua caminhada aí do Enem, grande abraço!